Olá, muito boa noite. Chegando para mais um programa Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e você está convidado a estar comigo até às 23 horas. O nosso lema é dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim, esse cuida de você de uma forma muito especial. Eu tenho a certeza que Ele está te vendo, Ele conhece as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades. Portanto, você pode ter a certeza que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai estar sobre a sua vida. Esse é um programa da Igreja Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou, ou até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ele tem estado conosco, tem nos ajudado em cada momento da nossa vida e da nossa história. E um convite para você é estar em comunhão com os irmãos no próximo domingo, seja na Escola Bíblica Dominical às 9 horas, seja às 10h15 no nosso culto. Teremos um momento especial falando sobre missões e ainda teremos o nosso culto às 18h30. Você não fique de fora. Olha, para começar, vamos lá. A frase é de John Billings e diz assim, a melhor hora de segurar a sua língua é aquela na qual você sente que tem de dizer algo ou que vai explodir. Essa é a melhor hora de segurar a tua língua. A melhor hora de segurar sua língua é aquela na qual você sente que tem que dizer algo ou que vai explodir. Provérbios 10:9 diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que modera os lábios é prudente. Você já sentiu vontade de explodir e falar um monte? Tenho que dizer a você que eu já. E também, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, eu talvez tinha praticado aquilo que Provérbios 10:19 está dizendo. Talvez na multidão das palavras haveria transgressão. Que Deus nos ajude em nome do Senhor nosso Deus. Muito bem, nós estamos falando no dia de hoje um pouco sobre, ou desde ontem, o tema sobre reforma protestante. Olha, dia 31, agora, domingo, não é o dia das bruxas que nós cristãos comemoramos, mas comemoramos o dia da reforma protestante. 504 anos, dia 31 de outubro de 1517, um monge alemão e professor universitário, Martinho Lutero, fixou suas 95 teses, proposições, nas portas da catedral da cidade de Wittenberg. Aquele ato, olha, bem como o conteúdo daquele documento, originou um movimento conhecido como Reforma Religiosa do século XVI. Esse movimento é considerado como o mais importante ato de Deus em prol da revitalização da sua igreja desde o período apostólico. Momento único. A participação de Lutero, esse monge, professor universitário, foi decisiva para o início dos primeiros avanços da reforma protestante. Mas o movimento continuou a desenvolver-se mesmo depois da sua morte. Pode ter certeza, só foi o start, o início e começo de tudo. Qual era a necessidade de uma reforma? Porque havia uma verdadeira confusão doutrinária. Você sabia disso? Olha, não estou falando de 2021, não. Estou falando da reforma protestante
em 1517. Interessante que estamos passando o mesmo momento, por isso eu trago esse tema. É uma verdadeira confusão doutrinária. Pessoas não estavam certas do que criam, nem por que criam. Aquela foi uma época de grandes incertezas, misticismo e intensa confusão. Além, uma liderança ignorante. O clero era alvo de chacotas devido à sua notável ignorância. Não havia um verdadeiro ensino das Escrituras e as superstições dominavam. Não estou falando agora, não. Eu estou falando de 1517. Veja que parece a história se repetindo. Ainda uma superficialidade religiosa era outro problema. O compromisso e a apropriação pessoal do Evangelho eram raridades. Nem todo mundo estava firme e firmado no Evangelho do Senhor. Aqueles que se mostravam zelosos nessa área eram julgados como hereges. Você acredita isso? Inclusive sendo queimados na fogueira. O exemplo foi João Hus. Também havia uma acentuada separação entre o clero e o laicato, ou os leigos eram completamente desprezados, não sendo vistos como membros da igreja, além de serem explorados e maltratados pela igreja. Somente o clero e os ricos eram valorizados. E por último, a superstição religiosa. A ignorância religiosa resultava em ansiedade. Consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja naquela época realmente se parecia mais como uma instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Parecido com esse momento, não? Muito bem. E ontem nós começamos a ver alguns pontos importantes que deveriam ou foi destacado com essa reforma protestante. Olha, nós vimos que Lutero não elaborou novas doutrinas, mas liderou uma volta à Bíblia como fonte de conhecimento teológico e espiritual. Ele elucidou a mensagem consignada nas Escrituras que se encontrava soterradas em escombros. Ele trouxe à tona, no meio desta tradição medieval. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, a mensagem da reforma tem 4 postulados. Ontem nós vimos o primeiro postulado e estudamos biblicamente, que foi a autoridade das Escrituras. Hoje nós temos a palavra de Deus de diversas maneiras, mas nem sempre foi assim. Foi momentos terríveis em que a palavra de Deus só tinha para um grupo. E com a reforma veio a autoridade das Escrituras, tornando aí um fundamento especial. Lembrando que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, ou em justiça, 2 Timóteo 3,16. E esse brado protestante sobre a autoridade das Escrituras, vimos ontem, em primeiro lugar, que a Escritura é a única fonte que nos mostra o que nós devemos crer. É a única fonte. Vimos também que a Escritura é a única autoridade que nos ensina o que deve ou o que devemos fazer. Vimos que a Escritura é a única revelação divina que nos aponta para a pessoa de Jesus. E em quarto lugar, que a Escritura é o único conteúdo da pregação da igreja. Que o Senhor nos ajude a ter a autoridade da Escritura sobre a nossa vida. Hoje nós vamos para um segundo momento.
e nós vamos ver a justificação pela fé, que foi o segundo pilar, ou o segundo ponto importante que Martinho Lutero então propôs para que essa reforma pudesse acontecer. Falando primeiro aí, o primeiro postulado sobre a autoridade das Escrituras, o segundo postulado é justamente a justificação pela fé. Olha, precisava ter uma compreensão muito especial do que envolvia ser justificado pela fé. E a reforma resgatou o perdão, a aceitação diante de Deus e a santificação, e que é concedida gratuitamente por Deus àqueles que confiam em Jesus como seu Salvador e Senhor. Queridos, é necessário que a gente hoje, falando desse segundo postulado, olhe para a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3, verso 21 até o verso de número 26, que será a base para nosso estudo sobre essa justificação pela fé. 3, 21 até 26 diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impuro os pecados anteriormente cometidos, e tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, esse segundo pilar, ou esse ponto da reforma protestante, que trata da justificação pela fé, tem um fator muito importante na reforma protestante. Os nossos pecados faz separação entre nós e Deus, como podemos ver em Isaías 59, verso 2. E essa separação é como um abismo. E qual a sua profundidade? Antes de responder, lembre não dos nossos pecados, mas de quem ofendemos. Um Deus eterno, santo e infinito. Portanto, os efeitos da nossa ofensa são de proporções terríveis. O abismo de culpa será infinito, e nem toda a justiça do mundo seria capaz de preenchê-lo. Mas pontos importantes que a justificação pela fé veio trazer para nós. Primeiro, a graça, fonte da justificação. A graça é a fonte da justificação. Os romanos não encontrariam em si próprios a fonte da justificação. Por isso, deveriam tirar os olhos deles mesmos e se voltarem em outra direção, para outra fonte, a graça de Deus. E olha,
quando nós olhamos sobre justificação pela fé, entendemos a realidade humana. Primeiro, o ser humano é culpado e incapaz de se salvar. Ele é rebelde. Mas Deus tomou a iniciativa e aqui começa uma grande mudança. Ninguém será justificado por obras da lei, mas é possível ser justificado pela graça de Deus, como diz Romanos 3:24. E todo homem, ou tudo que o homem não consegue por esforço próprio, Deus lhe concede de graça e então pode aproximar-se do Senhor. Deus toma a iniciativa. Não merecíamos ser salvos, pois éramos todos culpados. Mas quando trata de justificação pela fé, primeiro precisamos entender que a graça é a fonte da nossa justificação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo ponto importante desta questão da justificação é a obra de Cristo. É o fundamento da justificação. Esse é o ponto importante. Quando Jesus morreu na cruz, nós pudemos experimentar um pouco dessa obra especial de Jesus, trazendo redenção. Fomos justificados mediante a redenção que há em Cristo, como diz Romanos 2:24. Redenção era um termo comercial no Antigo Testamento e era usado para escravos comprados para serem libertos. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Cristo e nós somos libertos da escravidão do pecado. Segundo, quando se trata da obra de Cristo, primeiro envolve redenção. Segundo, envolve propiciação. É outro termo usado para se referir à obra de Cristo, que é a propiciação. A nossa justificação foi por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Romanos capítulo 2, verso 24 e 25. A palavra propiciação significa, primeiramente, aplacar a ira. Aplacar a ira. Quando fala sobre justificação pela fé, então envolve a graça do Senhor. Envolve a obra de Cristo, que envolve redenção, que o Senhor nos torna justos, e propiciação, onde foi aplacada a ira de Deus. Quando olhamos para Romanos capítulo 5, fala sobre a ira de Deus, mas quando fomos justificados, essa ira é tirada de sobre a nossa vida. Também, quando falamos sobre a obra de Cristo, vai envolver, em terceiro lugar, a manifestação. Deus não anulou sua justiça, simplesmente absolveu pecadores culpados. Pelo contrário, ele manifestou de modo claro. Por meio da morte de Jesus, a sua justiça foi satisfeita. Portanto, nós entendemos a questão da justificação, primeiro pela graça, depois pela obra de Cristo. Terceiro lugar, a fé é o meio de sermos justificados. Agora passamos de toda a obra que Cristo realizou fora de nós, no tempo e no espaço, para a maneira como nos proporciona ou como nos apropriamos dela e dos seus benefícios. E é por meio da fé. Somos justificados pela fé. Esse é um ponto importante.
sobre a reforma. As pessoas não conseguem entender muito bem sobre a autoridade das Escrituras, muito menos sobre esta questão da justificação pela fé no Filho de Deus. Ela vem proporcionar esse momento especial e esta fé no qual eu sou justificado, não é uma mera crença cega ou uma submissão passiva, não é nada disso, mas muito mais do que isso, é termos um conhecimento sobre esta obra de Cristo na cruz por nós. Só podemos crer em quem conhecemos. Antes do Evangelho chegar ao nosso coração, o seu conteúdo tem de passar pela nossa mente. Portanto, é uma fé que envolve esse conhecimento. Mas só conhecimento, pastor? Não, não é só o conhecimento. É aceitação. Muitos não aceitam. O primeiro elemento é o conhecimento, porém não é o único. Há uma necessidade de aceitação ou convicção de que a mensagem do Evangelho é algo pessoal e que, conhecendo o Evangelho, eu preciso crer que ele é verdadeiro. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, mas não crê no Evangelho. Pergunto a você, você crê nesse Evangelho? A Escritura, a Palavra de Deus tem autoridade sobre a sua vida? Sua base de fé está na pessoa do Senhor Jesus, que trouxe redenção, propiciação. Você entende, tem conhecimento e crer justamente nessa obra especial que Jesus realizou na cruz por mim e por você? Mas a fé envolve não somente conhecimento, aceitação, ela envolve um terceiro elemento que é um compromisso. Tiago, falando da importância do compromisso, disse que os demônios conheciam e criam. Sim, Tiago 2,19 fala aqui, até o diabo conhece e crê, mas ele não tem um compromisso com o Senhor. Você tem tido um compromisso com o Senhor? Quando falamos sobre a reforma protestante, falamos sobre a autoridade das Escrituras, mas falamos também sobre justificação pela graça mediante a fé. A salvação não pode ser comprada. Antes era via indulgências, mas procede da misericórdia de Deus para com o pecador que se volta para a cruz de Jesus. Isso vai envolver essa justificação pela fé em nome de Jesus. E qual é essa aplicação importante para nós no dia de hoje? Isso vai afetar diretamente a nossa crença. A nossa crença. Há pessoas que não têm a Bíblia como autoridade. Também não têm a pessoa do Senhor Jesus como o seu meio de salvação. Estão levando uma vida alicerçada em coisas que não vai fazer a diferença no mundo espiritual. Estão alicerçando a sua fé numa rosa, alicerçando a sua fé, às vezes, em um vaso, em uma coisa, outra. Esses dias eu vi a espada do arcanjo Miguel. Gente, precisamos alicerçar a nossa fé.
na pessoa de Jesus Cristo. É o único que pode trazer salvação sobre a nossa vida. E isso é pela fé. E essa fé envolve conhecimento, aceitar a obra de Cristo e um compromisso de agora em diante, submetendo-se ao Salvador e Senhor da nossa vida e da nossa história. Para fechar a mensagem hoje, minha pergunta é: as Escrituras têm tido autoridade sobre a tua vida? É a única regra em que você pode crer e você tem se alicerçado nela? Há muitos que estão alicerçando a sua fé, não nas Escrituras, mas ela é a principal. E ainda sobre a justificação pela fé. Não por obras, mas firme e firmado no Senhor. Você crê em Deus como seu Senhor e Salvador? Você entende que a vida cristã vai envolver em crer na palavra de Deus, seguir e fazer aquilo que ela nos ensina, também crer na justificação pela fé. Eu e você alcançaremos a eternidade não pelos nossos esforços, não em ser bonzinho, nada disso, mas simplesmente pela fé na pessoa do Senhor. O terceiro pilar, vamos ver amanhã, é a centralidade de Cristo. Só dando uma pequena olhada para 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, a reforma protestante veio mexer com a igreja, não é com o mundo, com a igreja, falando da autoridade das Escrituras, da justificação pela fé, da centralidade na pessoa do Senhor Jesus e ainda no sacerdócio de todos os crentes. Amanhã a gente continua. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos e que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar no nosso coração e que venhamos a entender a justificação. Amanhã continuamos mais um pouquinho sobre o tema da reforma. Há muitas pessoas que não têm a mínima noção deste legado especial que a reforma veio trazer para mim e para você. Vou mandar aqui um abraço em especial pela Rita, que Deus te abençoe, a mulher que tem asas nos pés. Ritinha vai correr sábado, na Corrida da Lua aqui em Campinas. A dona Luzia, um abraço. Vilma Lana, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A dona Vilma Alves, lá de São Paulo, um abraço. A dona Terezinha, minha tia, aqui de Souza. As dona Neuza, lá do Jardim Amanda. Mãezinha querida, lá do Vila Lemos, um beijo. Jean, a Miss Sorriso, lá de Sumaré. A dona Lurdinha, a mulher do Besorrinho Branco, um abraço especial em nome de Jesus. Monique, que Deus te abençoe. Espero que você sarou. Em nome de Jesus. Ontem oramos para a sua melhora. Deixa eu ver quem mais aqui. A Vilma está pedindo oração pela vizinha, dona Sônia, a sua recuperação após cirurgia. Vamos estar orando por ela em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Diante do Senhor nós estamos. Nós, ó Deus, lembramos agora, Pai, em especial da dona Sônia, que o Senhor venha tocar na sua vida, que ela possa recuperar em nome de Jesus dessa cirurgia e ter, ó Deus, sua vida, ó Deus, dentro da normalidade, o mais rápido possível. Senhor, lembramos também, ó Pai, do nosso irmão
que está com Covid no dia de hoje, que o Senhor possa tocar na vida do teu servo, ó Pai, esse irmão especial que toca no louvor, que o Senhor possa estar sobre ele, ó Deus, e ele venha recuperar do Covid agora, em nome de Jesus. Também, ó Pai, quero lembrar, ó Deus, dos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que trabalham nos hospitais, na limpeza. Ó Deus, livra e guarda a sua casa, a sua família. Lembramos do presidente do nosso país, a situação econômica, Senhor. Dá-nos, Deus, discernimento, saída, em nome de Jesus. Pai de amor, que a tua graça, tua misericórdia possa nos envolver a cada dia. Ó Deus, e que o teu favor esteja sobre nós. Mais uma vez, quero colocar o Luciano na tua presença. Que o Senhor o guarde e o proteja. Ó Deus, livra toda infecção do pulmão por causa do Covid, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que haja cura em teu nome. Deus, nós também clamamos por esses dias em que o mundo se agita, fazendo, ó Deus, brincadeiras, lembrando do Dia das Bruxas, Halloween, que em nome de Jesus, toda matança, toda feitiçaria, toda, ó Deus, aquilo que envolve, ó Deus, rituais macabros, seja em nome do Senhor Jesus, destruído e quebrado, ó Deus, e que haja paz sobre a nossa vida. Em teu nome é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, vamos para a nossa pequena historinha. Eu quero ler aqui com você essa pequena história, onde o título dela é Não Adie as Decisões. Diz assim: certa vez, na Grécia, um comandante cercou uma cidade. Depois de ter fechado o cerco, ele enviou um mensageiro ao governo local, perguntando de que modo seria recebido, como amigo ou inimigo. A resposta foi: vou pensar e depois compartilho com você. O comandante imediatamente despachou outro mensageiro que levou a seguinte mensagem: enquanto você pensa, eu vou entrando como inimigo. Enquanto você pensa, eu vou entrando como inimigo. Há decisões na nossa vida que nós não podemos adiar. Se Deus já colocou no teu coração, tome a decisão. Rápido. Hoje, amanhã, faça conforme Deus colocou no seu coração. Não adie. O adiar, com certeza, vai trazer mais males a você mesmo do que a qualquer outra pessoa. Que Deus te abençoe, durma em paz e tenha uma noite debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E até amanhã, vendo mais um pouquinho sobre essa história da reforma e esses pontos especiais. Deus abençoe. Até mais.